E aí pessoal, tudo bom, gente? Tudo tranquilo? Vamos lá? Sou o professor Rafael Calvi e nós hoje vamos falar sobre frações, precisamente sobre operações com frações. Vamos lá, gente? Então, vou falar da forma mais resumida possível, tá bom? Para a gente poder entender, né? Então, nesse slide aqui nós temos o seguinte: números fracionários. Fração é o conjunto de dois números que, separado por um traço horizontal, expressam uma grandeza com os cílios de uma outra da mesma espécie. Significa o quê? Né? Eu vou ter dois números separados por um traço na horizontal, que é a nossa fração, que a gente está acostumado. Então aqui eu tenho aqui alguns exemplos: 2/3, 4/5, 3/6, 1/3. Vamos colocar aqui no quadro aqui esses exemplos, né? Além da forma geométrica também. Vamos lá? Então nós temos o seguinte: 2/3. O que significa esses 2/3? Né? Antes de a gente começar a falar sobre as operações, vamos começando a entender. 2/3 significa o quê? Que eu tenho uma parte inteira. Essa parte inteira, né, ela foi dividida igualmente pelo valor que está aqui na parte de baixo, que é o nosso denominador. Então, ela foi dividida em 3 partes. E quantas partes ela foi utilizada? Ela foi utilizada o quê? Exatamente o valor do numerador. Então, ela foi utilizada 2 partes de 3. Tá? Então, 2/3 significa que ela foi utilizada 2 partes de 3. 4/5 significa 4/5. Significa que 4/5 eu tenho uma parte inteira que foi dividida em 5 partes. Ela foi dividida em 5 partes, tá? Que é o nosso valor do denominador. E ela foi utilizada o quê? 4 partes. Então ela foi utilizada, ó, 1, 2, 3, 4. Então foi utilizado 4 partes de 5 no total. Outros dois exemplos aí. Eu tenho 3/6 e 1/3. Então vamos colocar esses dois, vou colocar aqui, que eu vou colocar um embaixo do outro para a gente ver uma certa semelhança entre eles. Então nós temos aqui, ó. Primeiro eu tenho 3/6. Então 3/6 ela foi dividida em 6 partes, né, iguais. Então nós temos aí 6 partes que ela foi dividida. E foi utilizado o quê? 3. 1, 2, 3. E a segunda, eu tenho aí 1/3. Significa que a minha figura foi dividida em 3 partes. E eu só tenho utilizado o quê? Uma. Bom, então vou deixar essa daqui, depois a gente vai comentar sobre elas. Beleza? Então vamos lá. A parte frações é exatamente isso, né? Eu pego o inteiro, divido pela quantidade, né, que é o nosso denominador, e a parte de cima, numerador, significa quantas partes nós utilizamos. Então se é 3/6, utilizei 3 de 6 partes. Se é 1/3, utilizei uma de 3 partes. Frações, né? Agora vamos fazer alguns cálculos. 2/3 de 30. Então significa o quê? 2/3 de 30 significa que eu peguei o 30, dividi em 3 partes iguais e estou utilizando 2. Então significa o quê? Que a minha parte inteira, né, vale 30 unidades. E eu estou dividindo essa parte inteira em quantos? Em 3.
Então, eu peguei minha parte inteira, dividi em 3 partes. Se o todo vale 30, cada parte vale quanto? Cada parte vai valer 10. Então, aqui vai valer 10. Aqui vai valer 10. E aqui vai valer 10 também. 10, 10, 10 dá 30, né? 10 mais 10 mais 10, 30. Quantas partes eu utilizei? 2. Não é isso? 1, 2. Então eu utilizei 3 partes. Opa. 2 partes de 3 de quem? De 30. Então 2/3 de 30 equivale o quê? Essas 2 partes aqui, que vai ser igual a 20. Okay? 2/3 de 30 é igual a 20. Então eu peguei o total, dividi em 3 partes, que é o denominador 3, e utilizei 2. Então eu utilizei 2 partes de 30. Depois eu faço de novo o desenho. No segundo exemplo, eu tenho o quê? 1/5 de 60. Então eu vou pegar minha figura inteira, dividir em quantas partes, né? Se eu tenho 1/5, não é isso? Eu tenho isso aqui, 1/5 de 60. Então meu inteiro vale 60. Tudo vale 60. 1/5 significa que eu vou pegar essa parte toda e dividir por 5. Beleza. Se eu dividir 60 por 5, quanto que vai dar? 12. Então, cada parte dessa daqui... 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai valer 12, 12, 12, 12 e 12. Cada parte vale 12. Quantas partes eu estou utilizando aqui, ó? 1. Se eu estou só utilizando uma parte, 1/5 de 60 vai ser igual a, igual a 12. Beleza? Então fácil assim, né, gente? Muito fácil fazer esse tipo de continha utilizando a figura. E por último aqui, só para a gente poder entender bem, 4/6 de 12. Então eu vou pegar a parte inteira, dividir em 4 partes iguais. 6 partes iguais. Então eu quero o quê? 4/6 de 12. Então isso significa que isso tudo vale 12. Não é isso? Então cada partezinha dessa daqui, né, vai ser 12 dividido por 6, 2. Então 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Se eu estou usando 4 partes, então vou utilizar 1, 2, 3, 4. 4 partes de 12, né? Então 2, 4, 6, 8. Então isso aqui vai ser igual a 8. Então 4/6 de 12 é igual a 8. Bem simples assim, bem fácil para a gente fazer operações com frações. Muito simples. Só que, né, aqui eu consigo encontrar os valores referentes, né, àquela fração. Mas quando eu tenho que somar frações? Então a soma de frações é eu unir as partes. Então eu tenho, no primeiro exemplo aí, né, 2/4 mais 1/4. Então eu tenho 2/4. Vou botar aqui embaixo mais o quê? 1/4. Fazendo aqui a figura, ó. Eu vou pegar a parte inteira, dividir em 4 partes iguais. E estou utilizando o quê? 2/4. 1, 2, né? Na hora de pintar, eu posso pintar qualquer quadradinho. O importante é pintar o quê? A quantidade que eu tenho aqui em cima.
E aqui embaixo, vou pegar também o inteiro, tá? Então, quando eu falo inteiro, né? Frações, eu vou dividir, vai ser o mesmo tamanho, né? Eu vou dividir também em 4 partes. E quantas partes estou utilizando? Uma. Beleza. Então, vou pegar 2/4 mais 1/4, vai dar quanto? Se eu fosse trabalhar com a figura, ó. Vamos lá, 4 partes iguais. Eu vou pegar essas duas aqui, tá vendo? Pintar aqui. 1, 2. E pegar essa outra aqui e vou pintar aqui também. Estou somando, então eu tenho que unir eles. Se eu estou unindo, olha como ficou. Que figura ficou formada aqui? Então, a figura que ficou formada foi o quê, ó? Foi uma figura que foi dividida em 4 partes. Então, coloco 4 aqui embaixo. E quantos foi utilizado? 1, 2, 3. Eu coloco 3 aqui em cima. Se fosse subtrair, né? Eu iria pegar a primeira e retirar a quantidade da segunda. Então, eu também iria conseguir fazer. Se eu fosse fazer o cálculo, como que a gente faz o cálculo sem precisar desenhar? É bem simples. Quando os denominadores são iguais, né? Os denominadores, tá? A parte de baixo são iguais, basta fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó, 2/4 mais 1/4. Basta eu repetir a parte de baixo, isso quando eles são iguais, tá? E realizar a operação só com a parte de cima, ó. 2 mais 1, 3. Bem simples assim, sem complicação nenhuma. Então, toda vez que eu tiver uma operação, uma soma de frações, eu vou repetir a parte de baixo, né? Isso se eles forem iguais, tá, gente? E vou somar a parte de cima. Fácil, fácil, tá? Então, sem segredo nenhum, sem mistério. E se for uma subtração, como no exemplo seguinte? Na subtração, o raciocínio é o mesmo. Então, se eu fosse trabalhar com a figura, como que iria ficar? Eu teria, né? Primeiro eu teria 5/6. Tem aqui a figura, primeiro 5/6. 1, 2, 3, 4, 5. E vou subtrair o quê? 2, 5, 6, não, é 2/5. Estou lá no final já. Então, vamos apagar. É 6/5, né? Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho esse tipo de caso, né? Vamos botar para cá, ó. Uma fração imprópria. Então, dividido em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, eu tenho 6/5. Foi dividido em 5 partes. Eu vou utilizar o quê? 6. 1, 2, 3, 4, 5 e faltou. O que eu vou fazer? Vou pegar mais uma figura, dividir ela também em 5 partes e vou terminar ela, ó. Já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com mais uma, 6. Então aqui eu tenho meu 6/5. Vou subtrair pelo quem? 2/5. 2/5. Então, 2/5 seria pegar a figura. 1, 2, 3, 4, 5. Pegar a figura, eu tenho que subtrair 2 partes dele, né? 1, 2. Se eu tenho que subtrair, vou retirar. Então, vou retirar daqui 2 partes. Então, vou tirar essa, 2.
Sobrou quanto? 1, 2, 3, 4. De quê? De 5. Então a resposta, 4 quintos. Aqui, como eu tirei, não ficou nada aqui, certo? Ficou vazio, ó. Tirei 1, 2. Se tá vazio aqui, eu não preciso mais dessa figura. Então 6 quintos menos 2 quintos, sobrou o quê? 4 quintos. Certinho? E fazendo algebricamente, como que ficaria? 6 quintos menos 2 quintos. A parte de baixo são iguais, não são? Então, vou repetir a parte de baixo. Subtrair a parte de cima, ó. Realizar a operação na parte de cima. 6 menos 2, 4. A resposta é 4 quintos. Isso aqui a gente sempre faz quando os denominadores são iguais, tá? Quando os denominadores são diferentes, aí tem que fazer um outro processo, que é aquele processo de encontrar frações equivalentes, denominadores iguais. Então, no próximo exemplo aqui, ó, eu tenho 2 terços mais 1/4. 2 terços mais 1/4. O que aconteceria, gente? Se eu fosse trabalhar com a figura, ó. Então, pegaria 2 terços. 2 terços. Mais 1/4. Só que se eu fosse somar, pegar esse pedaço e colocar aqui, iria ficar o quê? Um cantinho aqui sem nada, né? Pegasse mesmo, pegasse uma folha de papel, recortasse certinho, colocasse em cima, ia ficar um espaço vazio. Então não pode, a gente não pode pegar e fazer a soma direto. O que nós temos que fazer? Encontrar frações equivalentes. Ou seja, frações que resultam no mesmo valor. Então, quais são as frações equivalentes a 2 terços? Então, frações equivalentes a 2 terços, né? 2 terços, ele vai ser igual ao quê? 4 sextos, que é igual a 6 nonos, que é igual a 8 dozeavos, e por aí vai, né? Então, posso ir multiplicando em cima e embaixo e achando frações equivalentes, como vocês já assistiram a aula sobre isso. Vocês vão achando. E aqui de baixo, aqui, quais são as frações equivalentes aqui nessa? De 1/4. Então, 1/4, né, multiplicado por 2, vai dar 2 oitavos. Se 1/4 for multiplicado por 3, né, multiplicado em cima e embaixo por 3, vai dar 3 dozeavos. Pessoal, mas por que são equivalentes? Pega a calculadora e divide. 1 dividido por 4, vê quanto que vai dar. 2 dividido por 8, quanto que vai dar. 3 dividido por 12, quanto que vai dar? Vai dar tudo o mesmo resultado. Vai dar sempre igual. Aí eu vejo o seguinte, beleza. Ué, tem uma coisa semelhante aqui, ó. Essa fração com essa. E os denominadores são iguais. E quando os denominadores são iguais, eu posso realizar a adição ou subtração. Então significa que, se eu pegar a fração equivalente a 3/4, né, que é pegar essa fração equivalente aqui, o 8 dozeavos, e a fração equivalente a 1/4, 2 terços, que é 8 dozeavos, e 1/4, que é 3 dozeavos, eu vou conseguir realizar essa operação. Poxa, realmente, aí eu consigo fazer. Só que, olhando assim, né, a gente achando frações equivalentes de uma, frações equivalentes de outras, muitas das vezes vai dar muito trabalho. Eu vou ter que achar diversas frações equivalentes de uma, diversas frações equivalentes de outra, e quando não tiver mais de 2 frações, tiver 3, 4 frações, aí tem que achar frações equivalentes de todas elas. Dá um trabalho grande. Então, a gente tem um método para a gente poder fazer isso bem mais rápido. É calculando, utilizando o cálculo do MMC. Como que nós vamos fazer aqui, né? Como que nós vamos
fazer para achar as frações equivalentes? Então, tem que achar frações equivalentes cujos denominadores sejam iguais. Então, eu vou ter que achar o MMC de 3 e 4. Vocês lembram como calcula o MMC? De 3 e 4. Coloco um tracinho do lado e vou dividindo, né, pelos menores números primos. Qual é o primeiro número primo que nós temos aí? O 2. 3 dividido por 2 não dá, então vou repetir. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2. Então, por 2. 3 não dá, repete. 2 dividido por 2, 1. E agora eu vou dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3, 1. E aqui 1. Ficou tudo 1, eu fecho minha conta e vou fazer a multiplicação. Então, eu vou multiplicar isso tudo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Olha aquele valorzinho que a gente tinha achado lá antes. 12. Então, o novo denominador vai ser 12. Lógico, se eu mudei o denominador, o numerador também tem que mudar. Por quê? Essa fração tem que ser equivalente a essa. Um dos métodos que a gente pode fazer é o quê? 3 vezes quanto que vai dar 12? 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Então, teoricamente, né, se eu multiplicando o de baixo por 4 vai dar 12, né, vezes 4, o de cima também eu vou multiplicar por 4. Então, multiplica por 4. 2 vezes 4, 8. Esse é um tipo de raciocínio que nós podemos fazer. Mas nem sempre eu consigo descobrir assim, só em olhar, por qual número o denominador foi multiplicado para dar esse 12 aqui. Se eu não consigo descobrir direto, só em olhar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele processo, né, que vocês cansaram de ouvir, sobe dividindo, desce multiplicando, sobe dividindo, desce multiplicando. Por que eu falo isso, sobe dividindo? Porque quando eu pego o denominador novo, tá, e divido pelo denominador antigo, eu vou encontrar qual valor? 12 dividido por 3, 4. Ou seja, eu vou encontrar qual número vezes o 3 que deu 12. Foi 4. Então, sobe dividindo, deu 4. Desce multiplicando, 4 vezes 2, 8. Olha aquela fração que a gente tinha achado no início. Aqui é a mesma coisa. Sobe dividindo e desce multiplicando. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, achei minhas frações equivalentes, cujos denominadores são iguais. Essa parte que a gente pode apagar, que é só um rascunho. Essas retinhas, essas linhas aqui, essas setas, também posso apagar também, né? Então, para a gente encontrar, né, fazer sobe dividindo, desce multiplicando, a gente sobe dividindo para encontrar qual número que foi multiplicado aqui que deu a parte de baixo. Então, vamos lá. A parte de baixo são iguais, né? Nossos denominadores são iguais. Então, eu vou repetir e realizar a operação na parte de cima. Ó, 8 mais 3, 11. Prontinho. Meu resultado, 2/3 mais 1/4 é igual a 11/12. Beleza, gente? Né? Naquela hora eu achei as frações equivalentes, né? Uma por uma foi procurando até achar as frações equivalentes. Beleza. Tá errado? Não. Dá mais trabalho? Sim. Se as frações forem pequenas, né, eu vou conseguir achar rápido. Mas se as frações, né, no caso aqui, o denominador aqui, o novo denominador, for um número muito grande, então vou demorar muito tempo e isso pode ocasionar ao erro, né, nos levar ao erro. Então, o jeito mais prático, né, o jeito prático de fazer é calculando o MMC. Isso aqui é muito importante. E quando eu calculo através do MMC, eu já acho a minha fração irredutível. Lembra disso? Fração irredutível? Né? Quando não dá para dividir nenhum número em cima e embaixo ao mesmo tempo. Quando dizemos que eles são primos entre si. Né? Então, achei minha fração irredutível, já não precisa nem simplificar. Agora vamos lá. Né? Fiz isso daqui. Vamos fazer a segunda agora. Vamos ensinar outro método aqui para vocês.
Um método muito legal, conhecido método da borboleta. Também eu chego ao resultado bem mais rápido. Vamos lá? O que eu faço? Eu vou multiplicar a parte de baixo. Então, quando eu multiplico a parte de baixo, fica o quê? 3 vezes 4, 12. E vou multiplicar, né, ele cruzado aqui, ó. Multiplico aqui cruzado. 2 vezes 4, 8. Sinalzinho de mais, né? 3 vezes 1, 3. 8 mais 3, 11. Embaixo ficou o quê? 12. Viu como que é bem rápido isso daí? Então, eu pego, vou multiplicando. Multiplico a parte de baixo com a parte de baixo, coloco aqui embaixo. Aí eu multiplico cruzando, ó. O numerador da esquerda, eu multiplico aqui, ó. Aí eu coloco aqui na esquerda. Numerador da direita, multiplico invertido e coloco aqui na direita. Isso daqui a gente faz quando tem duas frações, tá, gente? Operações com duas frações. Se tiver mais, não dá para fazer um monte junto, tá bom? Eu teria que fazer de 2 em 2. Já pelo outro método, eu posso fazer com várias frações ao mesmo tempo, tá bom? Então essa daqui só pode fazer de 2 em 2. Vamos para o próximo exemplo? No próximo exemplo, a gente vai ver também a característica sobre esse método. Então eu tenho 5 sextos menos 3 quartos. 5 sextos menos 3 quartos. Vamos pelo método com MMC. O MMC de 6 e 4. MMC de 6 e 4, eu vou dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Continuo dividindo por 2. Né? Que ainda tem um deles, ainda dá para dividir por 2. 3 não dá, eu vou repetir. 2 dividido por 2, 1. Agora nenhum deles dá para dividir por 2. Eu vou por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 não dá para dividir, repete. Ficou tudo 1 aqui, eu fecho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Por coincidência, deu 12 de novo. 12. E 12 aqui. Faz aquele processo. Sobe dividindo, desce multiplicando. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Aí, beleza. Achei duas frações equivalentes, denominadores são iguais. Vamos apagar nosso rascunho. E vou, deixa eu apagar essa linha aqui para não confundir, não embolar. E vou realizar o cálculo. Denominadores são iguais, vou repetir o denominador. Numeradores, 10 menos 9, 1. 1 dozeavos é a minha resposta. Fácil, fácil, simples demais. Vamos fazer pelo aquele método da borboleta, conhecido método da borboleta? Né? Grava esse número aqui, ó. 1 dozeavos. Vamos lá, vamos ver se vai dar igual? Então, vou pegar o quê? Né? Multiplicar os dois de baixo. Né? Vou multiplicar os dois de baixo. 6 vezes 4 dá quanto? 24. 5 vezes 4 vai dar 20. Sinalzinho de menos, coloca aqui. 3 vezes 6 dá 18. Beleza. 24, repete o 24 aqui. 20 menos 18, 2. E bateu diferente. Por que bateu diferente? Porque aqui eu já acho minha fração irredutível. Aqui eu não acho. Então o que eu vou fazer aqui? Vou simplificar minha fração. Então eu sei que dá para me dividir em cima e embaixo por 2. Por que eu sei? Porque ambos são pares
Então, sempre quando o número for par, eu posso dividir por 2. Resultado. 2 dividido por 2, 1. 24 dividido por 2, 12. E olha lá, ó. Meu resultado aqui. Então, muitas vezes, quando eu faço esse método aqui, né? Eu expliquei isso. Eu tenho que reduzir depois. Nem sempre, né? Mas, no primeiro caso, eu não precisei reduzir. No segundo caso, eu precisei. Tranquilo, gente? Beleza? Então, adição e subtração. Adição e subtração são as duas operações, né? Quando os denominadores são diferentes, mais chatinha para a gente resolver. Vamos falar agora aqui, multiplicação de frações. Multiplicação de frações é mais fácil. No exemplo aí, o que eu tenho? Vamos falar do exemplo aqui primeiro, ó. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Então, se eu somar tudo, né? Denominadores são iguais, repete a parte de baixo e soma a parte de cima. Então, somando isso aqui vai dar o quê? 5/3. Mas 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Isso significa que isso eu posso transformar em uma multiplicação. Né? Por exemplo, aqui, antes de falar sobre frações, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quando o número está se repetindo, né, na adição, isso aqui eu posso dizer que é 4 vezes o 2. Ou seja, o 2 está se repetindo o quê? 4 vezes. Ok? Aqui, 1/3 está se repetindo quantas vezes? 5. Então, eu posso dizer que é 5 vezes 1/3. 5 vezes 1/3, multiplicação de um número inteiro por um número fracionário. O que nós vamos fazer quando eu tenho isso? Basta multiplicar o numerador, né, com o numerador, a parte inteira com o numerador, e repetir o denominador. 5 vezes 1, 5. E o denominador eu vou repetir. 2. Simples assim. Se fosse ao contrário, também seria a mesma coisa, tá, gente? Então, se eu tenho uma multiplicação de um número inteiro por uma fração, basta multiplicar o número inteiro vezes o numerador e repetir o denominador. 5 vezes 1, 5. E o 2 repete. Se eu tenho multiplicação de frações, multiplicando uma fração por outra fração, o que devemos fazer? Muito simples. Ó, 1/3 vezes 1/2. Quando eu tenho isso aqui, basta eu multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, vou multiplicar a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Bem simples assim. Se fosse um outro valor aqui, se fosse, por exemplo, 3/4 vezes 2/5. Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. Prontinho. Feito o meu cálculo. Viu como que é muito fácil? Multiplicação de frações é muito fácil, não é isso? Muito mais fácil do que aquela nossa adição com denominadores diferentes. Aqui eu não preciso me preocupar se os denominadores são iguais ou diferentes. Porque eu vou multiplicar, de forma. Vamos lá. Divisão de frações, né? Antes de efetuar uma divisão de frações, devemos entender o que é fração inversa. O que é uma fração inversa? Então, fração inversa, né? Vou botar aqui de modo geral. A sobre B. Bom, o inverso dele é o quê? Eu inverter a posição. Quem está no numerador vai para o denominador e quem está no denominador vai para o numerador. Então, quem está aqui em cima é o A, vem para baixo. Quem está aqui embaixo é o B, vai para cima. Eu utilizo letras, né, para ser um número geral, ou seja, pode ser qualquer número. Bom,
O importante é o quê? O número está aqui em cima, vem para baixo, de baixo vai para cima. Então, o inverso de 2/5. Qual é o inverso de 2/5? Qual número está aqui em cima? É o 2, ele vem para baixo. Qual número está aqui embaixo? É o 5, então ele vai aqui para cima. Se eu quiser o inverso de... Aqui está de 2/3, vai ficar 3/2. Se eu quiser o inverso de 4/6, qual é o inverso de 4/6? O 4 está aqui em cima, vem aqui para baixo. E o 6 está aqui embaixo, vai aqui para cima. E um detalhe, se eu multiplicar uma fração pelo seu inverso, o resultado sempre vai dar 1. Bom? Então depois vocês podem fazer aí, pegar 4 vezes 6 dividido por 6 vezes 4. Vai dar 1 sempre. Bom? Então, o inverso é só a gente inverter a posição do numerador com o denominador. Então, pegou uma fração, o inverso dela inverte a posição deles. Vamos lá, né? Um detalhe. Se eu tiver, por exemplo, um número com um terço, por exemplo. 1/3. Qual é o inverso de 1/3? Né? Vai ser o quê? 1 vai vir aqui para baixo e o 3 aqui para cima. 1 no denominador não precisa aparecer. Então, o inverso de 1/3 é igual a 3. Consequentemente, qual seria o inverso de 5? Poxa, professor, mas isso aí não é uma fração. Quem disse que não? Todo número inteiro eu posso transformar em fração adicionando o 1 como denominador. Tá? Então, o inverso de 5/1 vai ficar o quê? 1/5, ou seja, 1/5. Bom? Vamos lá, vamos falar sobre divisão. Para dividirmos um número natural por uma fração, basta conservar esse número e multiplicar pela fração invertida. O que isso significa, gente? Vamos no exemplo aí. 3 dividido por 2/5. Para realizar essa divisão aqui, o que estamos falando aí? Basta conservar o primeiro número, em parte inteira, 3, multiplicar pelo inverso dessa fração aqui. Qual é o inverso de 2/5? O inverso de 2/5 é 5/2. Pronto. Peguei uma divisão que parecia ser complicada, transformei numa multiplicação, que é a operação mais simples nossa aí que nós vimos. 3 vezes 5, 15 e repete o 2. Acabou. Muito fácil, muito simples. Mole, né, gente? O próximo exemplo aí. Próximo exemplo. Tenho 5 dividido por 4/6. Então, repete a parte inteira e multiplica pelo inverso da fração. Então, o 4 está em cima, ele vem aqui para baixo. O 6 está embaixo, vem aqui para cima. Invertir. Multiplicação do número inteiro por fração. 5 vezes 6, 30. E embaixo sobra o 4. Lógico que a gente poderia simplificar por 2. Né? Se eu quiser simplificar, simplifica por 2. Que vai dar 15 meios. Beleza? Tranquilo isso daí, gente? Facinho, né? Dividindo uma fração por um número natural. Então, o que nós vamos fazer? Então, basta conservar a fração e multiplicar pelo número natural invertido. Agora vamos lá, ó. Eu tenho 1/7 dividido por 4. Então, repete a primeira aqui, 1/7, e multiplica pelo invertido do 4. Qual é o invertido do 4? Lembra que eu posso botar 1 aqui embaixo? Então, vai ser o quê? 1/4. 1 vezes 1, 1. 7 vezes 4, 28. Prontinho. Fechou aí. 2/3 dividido por 2.
Mais um exemplo aí, bastante exemplo aí pra gente poder fixar bastante na mente. 2/3 dividido por 2. Repete a fração 2/3 e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando, quando não tem fração, posso colocar um umzinho aqui embaixo. O inverso dele é o quê? 1/2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. E dá para simplificar, não dá? Simplificando por 2 em cima, por 2 embaixo, vai dar 1/3. Né? Seria uma fração redutível. Eu também poderia ter feito antes aqui o quê? Aquele método do cancelamento que vocês já viram. Cortava o 2 com 2, ficava o quê? 1/3, 1/3. Não é isso? Agora a divisão de fração por fração. O processo é o mesmo, gente. Então, vocês estão reparando que sempre o primeiro valor estou repetindo e estou multiplicando pelo inverso da segunda? Sempre vai ser isso. O primeiro número, o primeiro valor, eu mantenho, ó, 2/5 dividido por 5/3. Sempre o primeiro valor vou manter, 2/5. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, o inverso de 5/3 é 3/5. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 5, 25. Tão fácil, tão simples, sem mistério nenhum. E o último exemplo aí. 3/2 dividido por 1/4. Repete a primeira, 3/2, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1/4 vai ficar 4/1. Vai ser igual a quê? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. Dá para dividir, não dá, gente? 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Olha, uma divisão de uma fração por outra deu igual a um número inteiro. O resultado é um número inteiro. Isso aí, gente. Então, o que vocês acharam aí? Tranquilo? Legal? Conseguiram aprender aí? Espero que sim, né? Então, operações de frações é muito simples, muito fácil, tá? Se vocês souberem fazer uma, você vai fazer todas elas. Ok, gente? Então, fica nosso abraço, aquele grande abraço para vocês. Até a próxima aí. Valeu? Tchauzinho, galera!